Quedas, que foi morto esquartejado e jogado, ali os restos mortais no rio Iguatemi. A gente atualiza a história para você. Um mês hoje, hein? Um mês hoje. Coloca para mim as imagens de quem está preso e quem ainda não foi localizado. Bom, pessoal, a Rúbia, ex-namorada, ex-namorada do Hugo, ela permanece presa. Atualizo a história para você. E o autor, o assassino, gente, do jogador, permanece foragido. O Danilo, aquele rapaz ali, ó, de boné, permanece foragido. Há uma desconfiança que o Danilo, após matar, esquartejar e aí jogar os restos mortais do Hugo no rio Iguatemi, tenha fugido para o Paraguai. Um mês depois dessa história, o que muda? Ao vivo comigo, Michael Franco, direto de Dourados, atualiza pra gente essa história. Ô Michael, e é uma das histórias mais macabras do Mato Grosso do Sul, da história da segurança pública aqui no estado. Boa tarde para você, Michael. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta MS. Estou aqui conferindo as últimas informações deste momento que acabam de chegar por conta de uma decisão que converteu a prisão da Rúbia e a prisão do Danilo, ainda foragido, mas converteu a situação dele e da Rúbia também para a prisão preventiva. Os dois até então tinham apenas prisão temporária decretada. A prisão temporária, ela tem prazo para acabar. É um mês, de prisão temporária e agora foi convertida para prisão preventiva. A decisão do juiz saiu na noite de ontem, horas antes de que esse prazo expirasse, de que esse prazo vencesse. Hoje, esse prazo já teria acabado, já teria caducado, digamos assim. Agora não há mais esse tipo de problema, porque a prisão é preventiva, então não tem prazo para que esse período de prisão termine, só termina após uma nova decisão judicial. Então, pouco mais de um mês desse crime nós temos essa atualização, que foi dada pelo juiz substituto da Vara Única de Sete Quedas, o juiz Matheus da Silva Camelier, que deu essa decisão de que a Rúbia agora está presa preventivamente e o Danilo, ainda foragido. A principal suspeita é de que ele esteja no Paraguai, teve a situação também convertida para prisão preventiva. Além disso, a Justiça ainda deve analisar o pedido de prisão feito contra a mãe da Rúbia e também o padrasto dela. Os dois são suspeitos de ajudarem na ocultação de provas desse crime. A gente lembra que a Rúbia é tratada como coautora desse crime violento, tratada aí da maneira de que teria trazido, teria levado o Danilo, o Hugo, o jogador vítima dessa história, teria levado ele para a emboscada desse crime premeditado que terminou com o assassinato dele e com o esquartejamento. E nessa decisão do juiz, que a nossa equipe teve acesso, um outro detalhe da investigação foi usado como argumento do juiz para manter a Rúbia presa e também alterar a situação do Danilo, e foi revelado também esse detalhe da investigação. A investigação acredita que o Danilo, que segue foragido, teria atirado no Hugo, na casa, depois levado ele para o rio Iguatemi e jogado o corpo do Hugo no rio Iguatemi. Depois, o Danilo voltou para o local e, como viu que o corpo do Hugo estava à vista, ele retirou o corpo do Hugo do rio e aí sim, esquartejou a vítima e jogou os restos mortais no leito do rio. São alguns detalhes que a gente consegue descobrir a partir dessa nova decisão da Justiça que mantém, então, a Rúbia presa. Como eu disse, o Danilo segue foragido, a principal suspeita é que ele esteja do lado paraguaio, inclusive foi um dos argumentos também utilizado pelo juiz, porque caso a Rúbia seja solta, ela pode muito bem ter a mesma atitude do Danilo, fugindo facilmente para o outro lado da fronteira, lembrando que Sete Quedas também é um local de fronteira seca. A defesa da Rúbia estava aguardando a decisão sobre um habeas corpus, que agora vai ter que mudar a estratégia por conta dessa conversão em medida protetiva, na verdade em prisão preventiva. Os advogados da Rúbia que aguardavam esse julgamento então do habeas corpus agora vão ter que mudar de estratégia. Segundo a defesa da Rúbia, a defesa da mulher que continua presa, por conta desse caso do Hugo, a defesa tomou ciência da decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva e informa que discorda da prisão e que adotará as medidas legais cabíveis para a restituição da liberdade. Então nós temos aí esses detalhes de atualização nessa decisão do juiz, a conversão das prisões e esse detalhe que torna o caso ainda mais grave, Rodrigão. A investigação acredita que o Danilo teria matado o Hugo, jogado ele no rio e depois, como viu que o corpo estava à mostra, retirou do rio, esquartejou e jogou nas águas do rio Iguatemi novamente. Segue foragido e procurado pela polícia dos dois países.
Bom, obrigado, viu, Maicon? A gente continua acompanhando. E olha, uma informação também que chegou. Obrigado aqui, Maicon. Coloca para mim o mosaico da informação que o assassino, né, o Danilo, pessoal, esse rapaz aqui, né, teria matado, né, o Hugo, teria jogado o Hugo depois no rio Iguatemi, é até manchete do site Campo Grande News, agora à tarde. E depois, né, para dar fim ao corpo do Hugo, ele então decide esquartejar e jogar, né, em cada parte do rio Iguatemi os restos mortais do jogador. Meu Deus do céu, hein? E olha, aqui